Glória a Deus. Eu queria chamar um casal abençoado aqui, né? O Jerônimo, a sua esposa, ele vai apresentar ela. O Jerônimo vocês já conhecem, né? Esteve aqui o mês passado, é ali de João Pessoa, e nós temos nos conhecido aí, nos vimos pela primeira vez, acho que na Conferência Despertai de 2018 do ano passado? Não, 2017, E já nos vimos em Itajaí, lá em, acho que, não, né? Petrolina, em Poço do Boi. Então foi outro que eu vi lá. Em Poço do Boi, em Arco Verde, a gente já viu, você viu lá, já está pronto. Glória a Deus. Então, amados, Jerônimo é um amigo nosso, ele esteve aqui mês passado, trouxe uma palavra abençoada, e aí antes dele ir embora, eu já fiz o convite para ele estar conosco aqui nesses dias, e ele estará trazendo a palavra para nós hoje à noite e na segunda-feira à tarde, né? Então não percam, vai ser bênção em nome de Jesus. Eu vou orar e depois ele apresenta a esposa, amém? Senhor, nós queremos te louvar, Deus, pela vida de Jerônimo, pela vida da sua esposa, Pai, pela sua família e pelo chamado que o Senhor fez na vida deles, Pai, pelo teu Espírito Santo que habita neles, Deus, e que conduz a vida deles ao centro da tua vontade, Pai. Eles descobriram que o lugar mais seguro é o centro da tua vontade e têm caminhado nele, Senhor, e têm aberto mão de tantas coisas para viver, Deus, o teu plano, o teu propósito e o teu destino para eles, Pai. E nós queremos louvar a Deus pela vida desse casal, pela disponibilidade do coração deles, Pai, pelo desprendimento do seu coração de te servir, de responder ao teu ide e de, Pai, estabelecer o teu reino onde eles estão plantados, onde o Senhor os enviou. Que o Senhor o abençoe, coloque a palavra na sua boca e no seu coração, que ele seja um canal, Senhor, onde fluam a tua palavra e a tua revelação nessa noite para as nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. A paz. Que bom estarmos aqui de novo. Estivemos em janeiro, né? E estamos agora aqui no início de março. Então, um pouquinho mais de um mês, retornamos. E realmente estamos felizes porque nós acreditamos naquilo que o Pai tem feito e especialmente acreditamos naquilo que o Pai tem feito por meio dessa congregação, porque como o pastor Júlio falou, a gente tem se encontrado em lugares, então a gente vai percebendo a movimentação e vai vendo que é uma igreja comprometida com aquilo que o Pai está fazendo no Nordeste, no Brasil e nas nações. Então, para nós é uma resposta de oração estarmos aqui hoje, porque nós temos pedido ao Pai para que a gente não perca tempo. Então, para que, aonde quer que Ele nos leve, que não seja em vão a nossa ida. Então, a gente tem orado para que a gente não perca tempo fazendo aquilo que não devemos fazer. E para nós é uma resposta estarmos aqui em um espaço de tempo tão curto, acreditando realmente que o Pai nos trouxe, acreditando realmente no propósito de Deus para vocês. Mas eu fico alegre porque dessa vez a minha esposa, a Adna, veio comigo, né? Então para nós viajarmos juntos é sempre melhor, é sempre mais divertido. A saudade não é tanta, porque quando a gente vem sozinho, a gente fica com o coração muito inteiro naquilo que nós estamos fazendo, mas também ficamos com saudades de casa, com saudade da esposa. Então nós costumamos dizer que a viagem tem 2 momentos especiais. É sempre bom quando a gente vai viajar, mas sempre melhor quando a gente volta. Então quando a gente traz a esposa junto com a gente, não tem esse problema, né? A gente fica mais pleno. Mas rapidamente, deixa eu contar algo sobre a Adna. Fica aqui, não precisa não. Fica aqui um pouquinho. Deixa eu falar algo, porque eu acho que tem a ver com a proposta da nossa conferência, que é uma conferência de missões. Assim que eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu tive, desde o início, muita convicção de que eu queria viver para Jesus o resto da minha vida. Viver intensamente.
E desde que eu me dei conta disso, isso foi logo no início da minha conversão, eu fiz um voto com Deus, e nesse voto eu disse a Ele que eu daria a Ele tudo aquilo que fosse necessário. Tudo que Ele pedisse eu entregaria. E esse voto foi tão sério diante de Deus, que na medida que eu falei isso para Ele, e eu falei de verdade, logo em seguida me veio uma pergunta. Então eu disse para o Senhor: Senhor, eu estou disposto a te entregar tudo. E aí me veio uma pergunta. E a pergunta foi: e se o Senhor pedir para mim não casar? O que eu vou fazer? E eu estava disposto a não casar se o Senhor falasse que não era para mim casar. Eu estava decidido naquilo, era um voto de verdade. E isso foi tão difícil para mim, irmãos, e foi uma decisão tão verdadeira diante de Deus, que eu comecei a temer, falar: meu Deus, e agora? E se Deus falar que não é para casar, eu não vou casar. Como é que vai ser isso? Vai ter que ser assim. Foi tão sério isso, gente, que depois de algum tempo Deus deixou eu sofrer um pouquinho, Deus provou meu coração um pouquinho, mas depois de um tempo Ele mandou uma profetisa lá em casa falar que eu ia casar. E sem ela saber de nada. E uma coisa muito especial que ela falou disso tudo é que a minha esposa estava no banco da igreja me esperando. Ela era aquelas profetisas do cocó, sabe, pentecostal. Então ela falou: olha, você vai se casar e a tua esposa está agora no banco da igreja te esperando. E eu acho que ela não sabia, mas aquela palavra tirou um caminhão das minhas costas, porque sem o Senhor pedir para mim não casar, eu estava disposto a não casar. Mas quando ela falou isso, que a minha esposa estava me esperando no banco da igreja, quando passou-se o tempo, nós fomos averiguar as informações e ver se batiam. E aí entra a Adna, porque a Adna sempre foi crente, desde pequena, ela cresceu na igreja. E tudo que se podia fazer na igreja, ela já fez. Todos os estágios ela fez. Sala de criança, sala de adolescente, cantina, tudo. Tudo que se tem para fazer dentro de um templo, ela fez. Ela fez estágio. Tudo. Tem gente se identificando aí, né? Tudo. Ela falou que só não foi pastora, mas o resto ela fez tudo. Só que chegou um momento da vida dela, quando ela tinha 18 anos de idade, que após toda essa vivência e toda essa experiência, ela falou para o Senhor que se ser crente fosse aquilo que ela tinha vivido até aquele momento, ela não queria mais ser crente. E ela falou isso com muita verdade. E Deus ouviu o que ela falou. E a partir daí, com 18 anos, a vida dela mudou. E ela acredita que ela viveu a vida inteira na igreja. Ela fez várias coisas na igreja. Ela podia dar aula de vários procedimentos. Mas com 18 anos, ela teve um encontro com o Senhor e ela nasceu de novo. E durante a vida toda dela, ela sempre dizia que ela sempre gostou muito da cidade onde ela morava, que era Goiânia. E ela falava que ela só saía de Goiânia por 2 motivos ou 3 motivos? Por 2 motivos. Um deles era fazer a obra missionária. E o outro era morar na praia. E aí, alguns anos depois, ela saiu de Goiânia, foi fazer a obra missionária e depois foi morar na praia. Mas por que eu estou falando disso? Porque justamente nesse período, quando essa profetisa foi lá em casa dizer que eu iria casar e que a minha esposa estava me esperando no banco da igreja,
ela realmente estava no banco da igreja, dizendo para o Senhor que se ser cristão fosse só aquilo, ela não queria mais. E o Senhor abriu os olhos dela e mudou totalmente o rumo da vida dela a partir daquele tempo. Então, com 18 anos, ela saiu de casa. E ela foi morar em Minas e foi buscar o Senhor e foi se aperfeiçoar. E ela tinha um outro sonho também. Vivia ela, a mãe e o irmão. O pai viveu durante um tempo, depois o pai se separou da mãe. E ela tinha um sonho. O sonho dela era ter um quarto só para ela, porque ela dividiu o quarto com o irmão. Só que ela saiu de casa com 18 anos. E quando ela saiu de casa, a mãe dela teve condição de fazer um outro quarto. Só que ela já tinha ido embora. E aí depois ela morou sempre com outras pessoas. E depois casou. Então, ou seja, Deus levou ela para morar na praia, Deus levou ela para fazer missões, mas ela nunca mais vai ter um quarto só para ela. Entende? Mas então nos conhecemos em 2008, fomos grandes amigos, fomos coordenadores de base missionárias, e foi se passando o tempo até um dia que nós entendemos que a nossa grande amizade não era só amizade, mas que tinha algo a mais. E então começamos um processo de oração, de noivado e casamento, e desde 2012 nós temos morado no Nordeste como casal e como família, a fim de vermos o reino de Deus se manifestando nesse lugar. Então, essa é uma breve história, né? Tem muita coisa aí que a gente pode contar para você depois no particular, mas eu me orgulho muito de ter a Adna comigo pela mulher de Deus que ela é, pela amiga, pela companheira, e especialmente pela história dela com o Senhor e por tudo aquilo que Deus tem feito na vida dela. Uma menina que saiu de casa com 18 anos, entregando o coração dela para Jesus, para viver plenamente a vontade do Senhor. Então, isso nos trouxe até aqui, essa expectativa de não sermos pessoas medianas, não sermos pessoas conformadas, mas querermos viver tudo aquilo que Deus quer que a gente viva, né? Então, ela quer ouvir sua voz. Um dia ela me levou lá na cidade dela, assim que nós casamos, e eu me converti mais em comunidade, então eu não fui muito de igreja tradicional, de igreja pentecostal, e ela foi durante muitos anos. E um dia ela me levou lá, assim que a gente casou, na igreja de um pastor da família, e esse pastor me convidou para me dar uma saudação. E eu não sabia o que era saudação. Eu não sabia que era uma palavra curta, alguma coisa nesse estilo. Eu achava que saudação era vir aqui na frente, oi, tudo bem? Como vai? E ir embora. Então a Adna vai dar uma saudação. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Pode ir lá, amor. Gente, eu vou deixar ele falar mais. A gente vai estar aí até segunda, né? E aí, se a gente tiver tempo de compartilhar um pouco da nossa história, a nossa história de amor é uma história que realmente foi Deus que fez. Tem muitos detalhes muito legais que sempre onde a gente passa, que tem a oportunidade de contar, muitas pessoas são abençoadas e edificadas. Então, a gente pode conversar por aí depois, nos intervalos, mas vamos agora à palavra. Dei um tostão da minha voz. Amém. Gente, vamos orar? Paizinho, primeiramente, muito obrigado por estarmos aqui hoje. Obrigado por essa aliança que o Senhor tem feito. Nós temos orado e pedido pessoas de reino com as quais nós podemos caminhar, com as quais nós podemos dividir o nosso coração, dividir a nossa vida.
E creio que não é por acaso que o Senhor nos trouxe aqui num espaço de tempo tão curto. Por isso, Pai, nós nos alegramos, bendizemos ao Senhor por chegarmos nesse ambiente e vermos um ambiente de oração, e vermos um ambiente de louvor, de adoração, vermos um ambiente que tem buscado as coisas do Senhor e do seu coração. Eu te peço que o Teu Espírito continue nos conduzindo durante esses dias de conferência, que o Teu Espírito desperte dentro de cada um de nós tudo aquilo que o Senhor quer despertar, que o Senhor faça infinitamente mais do que aquilo que nós podemos fazer, nós que temos a oportunidade de falarmos, de pregarmos. Nós entendemos que o agir do Senhor não está preso e nem restrito à nossa pessoa, por isso nós queremos dar liberdade para que o Teu Espírito possa fazer o que quiser nesse ambiente, independente de nós. Pedimos que nós possamos ter sensibilidade para podermos cooperar com o Senhor, cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo, e que nesses dias possam ser dias de divisor de águas, que a nossa vida possa ser marcada pelo Senhor, impactada pelo Teu Espírito, e que nós não sejamos mais os mesmos. Conduza-nos em tudo, Senhor. Conduza-nos em cada louvor, conduza-nos em cada oração, conduza-nos em cada vírgula que nós iremos falar nesse lugar. Nós amamos ao Senhor, amamos a Tua palavra e declaramos aqui a nossa total dependência e submissão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, muito precioso falarmos sobre esse tema, né, de flechas, os filhos como flechas, porque é um texto que eu acredito que o próprio Deus tem trago para a igreja, porque nós acreditamos que nos últimos 10 anos, talvez 12 anos, uma média, não sei precisar exatamente, mas nos últimos 10 anos nós temos visto o Senhor falar sobre paternidade com a igreja. Se nós prestarmos atenção nas canções dos últimos 10 anos, é muito comum nós ouvirmos falar sobre o Pai, sobre o Abba, porque é muito comum esse movimento da igreja cantar algo que o Espírito esteja falando. Mas se a gente procurar canções um pouco mais antigas, nós vemos muitos refrãos que falam sobre Deus, que falam sobre Jesus, que falam sobre o Espírito Santo, mas que não falam sobre o Pai. Porque nós acreditamos realmente que o Senhor tem nos falado sobre paternidade nos últimos 10 anos. Então, pensando em paternidade, esse texto, né, que os filhos são como flechas, ele é muito precioso para nós e acredito que é pontual para nós como igreja. Porque se o Senhor tem restaurado a paternidade dele sobre nós e tem restaurado a igreja no seu papel paterno, significa que o próximo passo será os filhos como flechas. Mas pensando um pouquinho na flecha, eu acho que o que nós precisamos nos atentar nesse tempo é sobre o papel da flecha, a qual eu acredito que mais do que simplesmente ser atirada ou ser enviada, ela tem uma finalidade de acertar o alvo. Acho que não basta apenas enviar, não basta apenas atirar, não basta apenas preparar. É necessário atirar, mas principalmente atirar no lugar certo, acertar o alvo. Com isso eu quero falar o quê? Eu quero falar de cumprir propósitos. Quando nós pensamos na palavra pecado, ela é hamartia no grego, e hamartia significa justamente errar o alvo.
Então eu entendo que pecado não deve ser concebido apenas como aquilo que nós conhecemos como roubar, matar e se prostituir. Ou seja, pecado não está apenas no campo moral, mas cada vez que nós, como igreja, não cumprimos propósitos, não acertamos o alvo, nós estamos pecando. Então, isso amplia um pouco mais a nossa responsabilidade. Porque, entendendo o investimento de Deus na nossa vida, eu acho que não há mais necessidade de nós ficarmos falando de pecados morais. Mas é um tempo necessário de falarmos sobre cumprirmos propósitos. Porque deixarmos de cumprir propósitos também é pecado. Lembra quando Paulo escreve aos Hebreus, no capítulo 6, quando ele fala que eles já deveriam ser mestres devido ao tempo, mas que ainda havia uma necessidade de voltar a falar dos princípios elementares da fé, mas que ele não voltaria a falar, apenas se o Senhor permitisse. Então o que está acontecendo ali? Devido ao tempo decorrido, devido à estatura qual a igreja já deveria ter alcançado, Deus precisava falar de coisas mais profundas. Então nós entendemos justamente um tempo onde nós precisamos falar de coisas mais profundas. Precisamos começar a pensar o pecado, não apenas como os pecados feios que a gente conhece, mas pensar que deixar de cumprirmos propósitos também é pecado. Amém, gente? Então, quando nós pensamos nessa flecha, nesses filhos que serão enviados, eu acho que o principal que nós temos que levar em consideração para que a gente não erre o alvo, não é a flecha. Ou em outras palavras, não é a pessoa, não são os filhos, não é a mensagem, ou melhor, não é o mensageiro, mas é a mensagem. Então, se nós queremos acertar o alvo nos próximos anos, falando em outras palavras, o que eu quero dizer é, não basta enviarmos pessoas, nós precisamos enviar pessoas com a mensagem correta. Porque o principal não é a pessoa, o principal é a mensagem. Nós estávamos conversando uns dias com um presbitério, e estávamos fazendo algumas administrações. Essa administração que a gente vê o tempo todo na Bíblia, de quem vai, quem fica, e a igreja local, quem vai cuidar, quem vai dar continuidade, e a gente estava tratando sobre esses assuntos, e um dos presbíteros se levantou e falou assim: não importa quem fica, importa o que fica. Entende, irmãos? Então nós precisamos descentralizar das pessoas e centralizarmos na mensagem. Aí nós não vamos errar o alvo. Porque a mensagem é infalível. Então, quando nós pensamos sobre a mensagem e sobre acertarmos o alvo, qual é a mensagem? Qual é a mensagem? Nós podemos falar salvação. Uau, isso mesmo. Oramos aqui por salvação. Mas deixa eu falar a minha primeira heresia aqui da noite. Todo lugar que a gente prega heresia, o povo chama a gente de novo, né? Então deixa eu falar a primeira. A mensagem, o principal da mensagem não é a salvação. O principal da mensagem é o reino de Deus. A salvação é o meio que nos faz acessar o reino de Deus. É a porta. João capítulo 3. Nicodemos,
Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ah, então quer dizer que eu preciso voltar para dentro da minha mãe? Como isso pode acontecer eu sendo velho? Não, Nicodemo, você não entendeu. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo, porque o novo nascimento, sinônimo de salvação, é o que nos dá acesso a essa realidade do reino de Deus. Porque a salvação é uma porta, mas o fim é o reino de Deus. A salvação é a porta que nos leva ao reino de Deus. Com isso eu não estou dizendo que a salvação é menos importante. Eu estou dizendo que a salvação é uma porta, mas não é um fim. E por que nós temos errado? Porque nós temos tido a salvação como um fim. E qual é a prática disso? Na nossa missiologia. A prática disso é, nós estamos procurando ganhar almas para Jesus, isso está correto, mas aí, quando uma pessoa levanta o braço e fala, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, nós colocamos ela sentada num banco e pedimos para ela ficar todos os domingos sentada nos ouvindo durante 20 anos, até Jesus voltar e levar ela. É assim ou não é? Então o que nós queremos dizer com isso? Queremos dizer que nós vamos pregar salvação sim, mas não apenas salvação, mas levarmos pessoas que nasceram de novo a viver o reino de Deus, a experimentar a realidade do reino de Deus, a ir mais longe, a ir além, a ir mais profundo. Por que eu falo que o reino de Deus é o foco, é o objetivo, é o principal? Porque o reino de Deus foi a mensagem de João Batista. E logo em seguida vem Jesus, pregando o quê? A mesma coisa que João Batista. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E para dizer que o reino de Deus era chegado, ele curava o enfermo. Para mostrar que no reino de Deus não tem enfermidade. E aí ele curava o enfermo e falava, os teus pecados estão perdoados. Para dizer que no reino de Deus, nós somos perdoados dos nossos pecados. Então, querendo cumprir esse objetivo, nós temos pensado sobre esse tema no Brasil há alguns anos também. Eu acho que, talvez nesse mesmo tempo onde o Senhor começou a falar sobre paternidade, Ele começou a falar sobre o reino de Deus. Ainda que seja um tema antigo, mas eu acho que nos últimos anos foi um tema que o Senhor nos trouxe com mais força. Por isso que nós vemos várias músicas que falam sobre o reino de Deus. Por quê? Porque acreditamos que o Espírito Santo está falando sobre o reino de Deus. Então, irmãos, a gente quer compartilhar um pouquinho com vocês, hoje na segunda, sobre esse tema, reino de Deus. Reino de Deus não é um tema simples de falarmos, porque o reino de Deus ele tem vários aspectos. Então é como se fosse um quadrado onde tem vários lados. E nós não podemos pegar um lado do quadrado e falar, o reino de Deus é isso. Porque se a gente fizer isso, nós vamos desconsiderar os outros aspectos. Então por isso, eu não tenho a pretensão de falar tudo sobre o reino de Deus, mas eu quero ser pontual naquilo que a gente acredita que o Espírito Santo nos direcionou para esses dias. Mas quero te encorajar a buscar a Deus por revelação acerca desse tema, por compreender um pouco mais desse tema e principalmente viver o reino de Deus. Amém, gente? Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o reino de Deus como seu domínio. E aí eu gostaria que a gente pudesse abrir no Salmo 103, verso 19.
mas é uma conferência de missões. Por que eu estou falando sobre o reino de Deus? Porque o reino de Deus é a nossa mensagem. Salmo 103, verso 19. Diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Que forte, hein, gente? Nos céus estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Então é interessante pensarmos sobre o reino de Deus como o domínio de Deus sobre tudo e sobre todos. Então, se a gente fosse definir o que é o reino de Deus, de forma simplista, a gente poderia falar: o reino de Deus é o domínio de Deus, é o governo de Deus. Onde Deus está dominando e governando, ali o reino de Deus está se manifestando. Tá bom? Então, uma definição bem básica sobre o reino de Deus. Quando o salmista fala que Deus domina sobre tudo, o seu reino domina sobre tudo, nós precisamos entender que Deus não está numa disputa, como que num cabo de força com o diabo, com o nosso inimigo. Porque muitas vezes, inconscientemente, a gente pensa que Deus está medindo forças com o diabo. Né? Tipo cabo de guerra, sabe? E ora o diabo está vencendo, e ora Deus está vencendo, e ora o diabo está vencendo, e por aí vai. Mas nós não podemos pensar assim. Porque o seu reino domina sobre tudo. Deus definitivamente não está medindo forças com o diabo. Deus não está disputando nada com o diabo. O reino de Deus domina sobre tudo. Porque para nós é muito comum falarmos sobre Cristo como o cabeça da igreja. Mas Paulo fala que Cristo, além de ser o cabeça da igreja, ele diz que Cristo é o cabeça de principados e potestades, soberanias. Então, Deus não está disputando com o diabo. O reino de Deus domina sobre tudo e Cristo é o cabeça sobre a igreja e sobre principados e potestades. Mas, ok, se Deus domina sobre tudo, o porquê que então nós vemos tantas tragédias, tantas violências? Não é essa a pergunta de muitas pessoas? Não é essa a pergunta do mundo? Se Deus é bom, por que aconteceu aquela tragédia? Vamos pegar algo contemporâneo. Se Deus é bom, por que rompeu aquela barragem de Brumadinho e varreu a cidade? E muitos pais de famílias morreram ali, trabalhando. Deus não é bom? O seu reino não domina sobre tudo? Se ele domina sobre tudo e aconteceu essa tragédia, foi porque ele quis? Onde ele estava? Ele foi omisso? E, meus amados, são perguntas as quais muitas vezes nós não queremos pensar, mas são perguntas aos quais o mundo nos faz. E querem saber. Não é? O apóstolo Pedro fala que nós precisamos saber
a razão da nossa esperança. Então, a gente quer tentar responder essa pergunta. E eu tenho pensado muito em perguntas, né? E aí eu vou parafrasear o nosso amigo Nilson Júnior, que ele fala que nos nossos dias nós temos mais perguntas do que respostas. Porque nós estamos fazendo perguntas. Algumas nós temos encontrado. Outras nós estamos no processo. Outras ainda não. Por quê? Porque o mundo está nos fazendo perguntas também. E nós vamos precisar ser uma resposta àquilo que nós cantamos e ter uma resposta. Ter e ser. Então, antes de nós queremos ser uma resposta para o mundo ou ter uma resposta para o mundo, nós precisamos estar convencidos dessas respostas e esclarecidos acerca dessas perguntas, a fim de que nós possamos compreender com clareza aquilo que nós estamos construindo nos nossos dias e o rumo a qual nós estamos trilhando e para onde nós estamos indo. Para que a gente possa, como flechas, acertarmos o alvo. Tá bom, gente? Então vamos lá, vamos tentar pensar um pouco sobre isso. Se Deus domina sobre tudo, se o seu reino está estabelecido sobre tudo, por que ainda tantas tragédias, por que ainda tanta violência, por que ainda tantas coisas ruins que nós vemos todos os dias nos telejornais? E aí eu gostaria de pensar com você sobre Gênesis capítulo 1, do verso 16 ao verso 18. Não precisa abrir não, a gente conhece bem o texto, para a gente ganhar tempo. Gênesis 1, 16 ao 18 diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos. E então Deus fez o homem à sua imagem. Então o que o autor de Gênesis está dizendo aqui? Que Deus, no seu projeto, intencionou fazer o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E por o homem ser a sua imagem e a sua semelhança, Deus confiou ao homem autoridade, domínio. Quando ele fala domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, os peixes do mar, os animais domésticos, ele está falando, no final ele resume o versículo, ele fala assim: sobre toda a terra. Então nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, com a função de dominarmos sobre a criação. Olha que interessante. Porque nós perguntamos, nós falamos, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Legal. E daí? E o que faz alguém que é a imagem e semelhança de Deus? Aí nós não sabemos responder. Alguém, a imagem e semelhança de Deus, domina. E domina, eu não estou falando de controle. Não estou falando do aspecto negativo do domínio. Eu estou falando de governo. Por isso que nós somos reis e isso é governo. Ok? Então, beleza. Quando nós olhamos o Salmo 115, verso 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Eu acho que a melhor tradução ali não é dar, a melhor tradução ali é confiar.
Então, vamos construindo esse pensamento. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre toda a terra. Os céus são os céus do Senhor, não é? Onde está o seu trono. Mas a terra, ele deu aos filhos dos homens, ele confiou, ele entregou. E aí nós olhamos um outro salmo que a gente conhece bem, que é o Salmo 8, do verso 4 ao verso 8, e fala assim o salmista: quem é o homem para que dele te lembres? E quem é o filho do homem para que o visites? Porque um pouco menor do que Deus, ou um pouco menor do que os anjos, o fizeste. E de glória e de honra o coroaste. Por que você acha que está escrito que de glória e de honra o coroaste? Porque Deus quer que a gente tenha uma coroa e fique bonito? Ou porque Deus nos confiou o domínio? Está vendo que está falando a mesma coisa? O salmista, tanto do Salmo 8 como do Salmo 15, ele está falando a mesma coisa que Gênesis 1. E se você olhar a escritura toda, ela vai nos levar a pensarmos sobre isso. Então, ok. E aí a gente vai falar de meios legais a qual Deus trabalha. Por que a Terra está caótica? Porque nós vemos violência, porque nós vemos assassinatos, porque nós vemos desastres naturais. Por que isso tem acontecido? Porque Deus entregou a terra ao homem. Então quem é o responsável por todas essas tragédias? O homem. Se fosse eu no lugar de Deus, deixa eu falar o português claro aqui, irmãos, porque nós estamos em família. Eu no lugar de Deus, a primeira cagada que eu visse o homem fazer, eu tomava dele a autoridade. Não, devolve aqui, porque desse jeito aí não dá não. É assim ou não é? Mas Deus não é assim. Ele deu e está dado. Então, quando nós pensamos na situação do planeta, do cosmos, a responsabilidade do caos não é de Deus. A responsabilidade do caos é do homem. Porque como que funcionava no início? Funcionava assim. Deus visitava o homem todos os dias na viração do dia. A gente conhece muito bem isso. Não era assim? Então, o que acontecia? Deus reinava sobre o homem por meio de um relacionamento. Consequentemente, Deus estava governando sobre o homem e o homem estava governando sobre a criação. Quando nós pensamos no homem, você precisa pensar na figura de um vice-regente. Você precisa pensar na figura de um representante de Deus na terra. Quando a criação olha para o homem, é como se ela estivesse olhando para Deus. Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Eu estou falando como, não estou falando que ela está olhando para Deus. O homem não é um Deus. Mas o homem é a imagem e semelhança de Deus. E quando a criação olha para o homem, ela vê o reflexo de Deus. Então, o homem governando, o Deus governando sobre o homem, e o homem governando sobre a criação. Esse é o projeto original. Esse é o plano de Deus. E a restauração vai nos levar para esse lugar, para essa realidade. Deus governando sobre o homem e o homem governando sobre a criação juntamente com Cristo. Esse é o plano de Deus, essa é a história da Bíblia. Esse é o nosso alvo, o nosso objetivo. Só que
Aconteceu um acidente aí. Aconteceu um problema que a gente conhece. Eu queria que a gente pudesse abrir em Efésios capítulo 2. Estão comigo, gente? Amém. A gente vai chegar em um lugar juntos, viu? Não vai embora agora não, senão você vai achar que eu sou louco. Efésios capítulo 2, verso 1 ao 3, a gente vai ler. Olha o que diz. Ele nos deu vida, ele vos deu, né? Ou então a gente pode ler, ele nos deu, na primeira pessoa. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Só um parênteses aqui, gente. A teologia que a gente conhece, ela fala o que para nós? Qual que é a... O que vem lá na nossa revistinha de escola bíblica dominical? Criação, queda e redenção. Salvação, não é? Não é assim que a gente aprendeu? Criação, queda e salvação. Ótimo. Só que deixa eu te contar uma coisa que eu descobri. O homem não caiu de lugar nenhum. Minha segunda heresia da noite. O homem não caiu. O homem morreu. A Bíblia não fala em nenhum lugar que o homem caiu. A Bíblia fala que o homem morreu. Porque o salário do pecado é o quê? Não é a queda. Então, se nós pensarmos que o homem morreu, nós podemos construir uma teologia bíblica que fala da redenção e do novo nascimento. E aí nós entendemos o batismo, que nós fomos identificados com a morte juntamente com Cristo e ressuscitamos com Ele para andarmos em novidade de vida. Eu acho que se nós pensarmos que o homem está morto, é muito mais grave do que nós pensarmos que o homem caiu. Porque nós não temos que levantar, nós temos que ressuscitar. Amém, gente? É o que Paulo está falando, ele nos deu vida, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Vamos em frente. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então ele nos deu vida porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E por que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados? Porque nós estávamos andando segundo o curso do mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar. Simplificando, Paulo está dizendo aqui, vocês estavam mortos nos vossos pecados, porque vocês estavam influenciados pelos principados e pelas potestades, caminhando de acordo com o governo de principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Então, o que aconteceu? No início, o homem estava debaixo do governo de Deus e governando sobre a criação. Quando ele peca, o que acontece? Ele sai debaixo do governo de Deus, e entra debaixo do governo de principados, potestades, o príncipe desse mundo. Só que ele saiu debaixo do domínio de Deus e entrou debaixo do domínio deste mundo, a qual tem um príncipe. Não é? A Bíblia não chama o nosso inimigo do príncipe deste mundo?
Então o homem sai debaixo do governo de Deus e entra debaixo do governo do príncipe desse mundo. Só que o homem continua governando sobre a terra. Então o que deu errado? Deu errado que o homem deixou de ser governado por Deus e passou a ser governado pelo príncipe deste mundo. E continua exercendo governo e autoridade sobre a terra. É isso que deu errado. É isso que explica o caos que nós vivemos. É isso que explica as tragédias que nós vivemos. É isso que explica um homem marcar um encontro com uma mulher e espancar ela durante 4 horas. Entende? Lucas capítulo 4, a partir do verso 6 ali, nós vemos a tentação de Jesus no deserto. Em um determinado ponto da tentação, o diabo leva Jesus a um lugar alto, mostra para ele todos os reinos do mundo, lembra? E fala o quê? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Satanás leva Jesus a um lugar alto, leva Jesus, não sou eu nem você, Jesus. Mostra todos os reinos da terra e diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Porque me foram dados, entregues. Por que Satanás fala para Jesus que daria todos os reinos da terra a ele? Porque todos os reinos da terra estão sobre o domínio dele. Está entendendo, gente? Estamos juntos? Faz sentido isso? Explica um pouco? Então não é da vontade de Deus que uma mulher seja espancada durante 4 horas. Não é da vontade de Deus que uma barragem se rompa e pais de famílias morram. Não é da vontade de Deus que pessoas sejam mortas numa festa de carnaval porque estão enganadas, achando que ali vão se realizar e vão se completar. Não, nada disso é da vontade de Deus. Nada disso é o plano de Deus. Nada disso é responsabilidade de Deus. A responsabilidade é daquele que governa sobre a terra, que é o príncipe deste mundo, que atua por meio de pessoas que estão debaixo do governo dele. Então, gente, o que isso tem a ver conosco? Tem a ver que Deus deu autoridade ao homem. E para começar o processo de redenção da terra, foi necessário que ele enviasse o seu filho como homem. Por quê? Porque o homem é o meio legal de Deus tocar a terra. Porque o homem tem a autoridade sobre a terra. E com Jesus como homem, começa-se o processo de restauração. Você já parou para pensar, uma outra pergunta polêmica, por que no Antigo Testamento Deus mandava matar todo mundo? Essa é cruel, hein? Por que Deus chegava num lugar e falava, mata todo mundo, mulheres e crianças, mata tudo? E o pecado de Saul foi justamente não matar todo mundo. Lembra? Deixa eu te trazer uma explicação que eu ouvi. Na antiga aliança, Jesus não tinha vindo. Então, por causa do pecado, havia uma ação de demônios na vida do homem, como acontece até hoje. Só que porque Jesus ainda não tinha morrido, não havia meios de libertação.
Existia o povo de Israel, que era o povo de Deus, o povo escolhido. Mas no Antigo Testamento nós vemos Israel e os gentios. Quem são os gentios? É o resto da galera. É todo mundo. É quem não é povo de Deus. Então, como não havia maneira de libertação, não havia ministério de libertação, porque Jesus ainda não tinha vindo, o que acontecia? Os povos estavam sob influência de espíritos, de demônios, e não tinha como redimir aqueles povos. Então, quando Israel chegava num determinado território, a qual estava ocupado por esses povos, e não existia ministério de libertação, e não existia redenção, tinha que matar todo mundo. Em Cristo isso muda. Em Cristo vira uma chave. Na nova aliança, por meio de Jesus, todo aquele que nele crê tem redenção, tem salvação e tem libertação. Então hoje não precisa, Deus não vai nos mandar matar ninguém. Nós não vamos matar com armas, mas nós vamos pregar um evangelho a qual as pessoas precisarão morrer. Entende, gente? Então o que acontece? Jesus vem como homem. Por quê? Porque é o meio legal de acessar a terra, de mais uma vez tocar a terra, de mais uma vez redimir todas as coisas. E aí começa a história da igreja. Não vou entrar nisso não, mas eu não vou entrar no assunto se começa no Antigo ou no Novo Testamento, mas vamos partir desse pressuposto. Com Jesus a igreja inicia. A igreja que inclui todos os povos. A igreja que dá oportunidade a todo aquele que nele crê ter salvação, ter libertação e ter vida abundante. E aí, Deus começa a atrair pessoas com graça, com favor e com misericórdia. E começa a falar sobre o reino de Deus. Então ele começa a ensinar sobre princípios, valores e cultura, a qual não é mais deste mundo, a qual não pertence a esse mundo, mas que vem do alto, que vem do céu para a terra. E aí ele começa a fazer sinais, prodígios e milagres, ele começa a curar, ele começa a libertar e ele começa a ensinar. E aí o que acontece? Pessoas começam a sair debaixo desse domínio, do curso deste mundo, e começam a voltar para o domínio do reino de Deus. Como? Por meio do novo nascimento e do arrependimento. Então eu nasci de novo no Espírito e eu começo a reprogramar a minha mente para um novo estilo de vida que não é a mesma vida que eu vivi até agora, mas é uma nova vida a partir do momento onde eu tenho um encontro com Cristo e onde eu me entrego a Ele e onde a vontade dEle começa a governar sobre a minha vida. E aí o que acontece? Aquilo que Paulo escreve. Ele nos libertou do império das trevas. Por quê? Porque as trevas trabalham como um império. O que é um império? Um império te obriga. Ele não pede licença, não pede por favor, ele te impõe. E ele nos libertou do império das trevas. Em prática, o que é esse império das trevas? Para você ser alguém, você precisa ter alguma coisa, você precisa ter dinheiro, você precisa ter posição. Para ser alguém, você precisa passar por cima dos outros. Não confie em ninguém. E por aí vai, muitas outras coisas que estão implícitas na nossa cultura,
que nos escravizam sem nós nos darmos conta, sem nós pensarmos sobre isso. Então ele nos tira do império das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor. Tem uma versão que fala, nos leva para o reino do seu Filho amado. Por quê? Porque o reino de Deus não é como um império. O reino de Deus funciona por meio do amor. Então, o reino de Deus não nos obriga a nada, mas ele nos atrai com bondade, misericórdia, favor. Ele nos convence, né? Como diz a Escritura, o Senhor nos atrai com cordas de amor. Então ele começa a regimentar um povo e retirar um povo do mundo, ou melhor, da influência do príncipe deste mundo, dessa cultura vigente, para viver uma nova cultura. Por isso que João 17, Jesus ora, não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mal ali é o maligno. E o maligno ali é o sentido de o sistema maligno que rege o mundo. Não os tire do mundo. Nós estamos vivendo aqui. Mas os livre do mal, os livre do curso deste mundo, os livre da mentalidade deste mundo, os livre da cultura desse mundo. Livrar do mal não é simplesmente nos livrar do acidente no sábado de carnaval. Nos livrar do mal é nos livrar do sistema que rege o mundo, que é maligno. Permanecemos no mundo, mas não somos do mundo, não debaixo da influência do mundo. Porque nós agora passamos a estar debaixo do reino de Deus, a qual tem leis, princípios, mandamentos, cultura. Então, qual é a nossa mensagem? A nossa mensagem é o reino de Deus. Por que nós temos errado na nossa missiologia? Porque muitas vezes a nossa mensagem não é o reino de Deus. E aí você já viu, glória a Deus pelos irmãos, mas é uma crítica construtiva. Você já viu missões na África? Os nossos irmãos alegres, contentes, debaixo de uma cabana, dançando fervorosamente, com um terninho e uma gravata, morrendo de calor. Por quê? Porque a gente sai do Brasil e leva a nossa cultura para lá. Quando nós devemos sair daqui e levar a cultura do céu para lá. Por isso que nós erramos muito na nossa missiologia, nos frustramos muito, porque a gente pega um modelo que funcionou em um lugar, em uma região, em um determinado tempo, a gente pega igualzinho e quer levar para outro lugar e quer que funcione. Não vai funcionar. Agora, se nós pegarmos os princípios, os valores e as leis do reino de Deus que influenciam esse lugar e levarmos isso às nações, vai funcionar. Entende, gente? Então o que eu estou dizendo? Eu não sei se você está me acompanhando, mas isso é muito grave, porque nós precisamos prestar muito atenção em como nós estamos vivendo, porque o fato de nós sermos crentes não significa que nós estamos vivendo sobre o domínio do governo do reino de Deus. Porque nós podemos ser crentes e estarmos andando segundo o curso do mundo. Exemplo. Se você é um comerciante
e age como todos os outros comerciantes, qual influência que você está? Se você é um funcionário e participa das rodas de fofoca dos patrões, ou participam das conversas para falar mal dos colegas, você está sob qual influência? Então são coisas muito cotidianas, gente. Parece que é filosófico, mas não é, é muito prático. É muito prático. Então como que esse reino se manifesta? O Evangelho nos alcançando, o Evangelho transformando a nossa mente, e nós, por causa da experiência do arrependimento, vivendo na contramão do mundo. Então isso vai nos levar a sermos diferentes das pessoas. Isso vai nos levar automaticamente a sermos a luz do mundo. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para nós, pessoas que estão obscurecidas em trevas, achando que tudo é normal, achando que tudo faz parte, achando que, mas todo mundo faz assim. E vão olhar para alguém que não faz o que todo mundo está fazendo. E aí vão ser iluminadas. Porque por mais que não assumam, que aquilo que estão fazendo não está correto, quando alguém faz algo correto perto delas, automaticamente o seu pecado se torna exposto. É muito prático, entende, gente? Eu tenho me esforçado nesses dias a tentar compreender as Escrituras de uma forma prática. O que é? Eu sou a luz do mundo, então o que é ser luz do mundo? Como é isso na prática? Como é que na segunda-feira eu vou ser luz do mundo? Porque se ser luz do mundo não me servir para quarta-feira, às 5 horas da tarde, tem alguma coisa errada comigo, que não entendi. Então, sobre qual influência nós estamos andando? Estamos debaixo de um império, de uma cultura, de um curso, ou nós estamos nadando na contramão do curso por causa de uma nova mentalidade? Por causa de um novo estilo de vida, de uma nova maneira de ver todas as coisas. E aí, o reino de Deus, ele alcança a minha vida e ele começa a iluminar. E aí o reino de Deus se manifesta na minha casa. Porque eu estou debaixo da influência desse reino na minha casa e a minha esposa também está debaixo da influência desse reino na minha casa. Consequentemente, os meus filhos estarão debaixo da influência desse reino. Muito prático. E aí eu vou para o trabalho e eu estou debaixo da influência desse reino. E aí eu chego lá no meu trabalho e começo a agir como alguém que está debaixo da influência do reino de Deus. E aí eu vou arrumar um problema. E aí eu vou precisar ser firme para não negociar. E para ir até a última instância. E aí nós entendemos quando Jesus fala que o reino de Deus é conquistado por esforço. Por quê? Porque nós vamos enfrentar embates práticos, gente. Porque nós ainda caminhamos muito na batalha espiritual, mística, e eu não estou falando que isso não existe, mas nós não estamos considerando os embates práticos que nós temos na vida. Que é uma disputa. Quem está influenciando a sua vida? Entende, gente? Quem está? Qual é o reino que está sobre você?
Quais são os valores? Quais são os princípios? Qual é a cultura? Quem é o príncipe? Quem é o Senhor? Deus não está disputando com o diabo a terra. Mas Deus está interessado em redimir a homens. Porque quando Ele redime homens, Ele alcança a terra. É por isso que Paulo fala aos Romanos no capítulo 8, que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos. Já parou para pensar? Será que Paulo errou na teologia dele? Porque deveria estar escrito, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação de Deus. Não, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos. Qual filhos? Aqueles que estão debaixo da influência do Pai. Por quê? Porque o meio legal para tocar a terra é os homens. Deus governando sobre pessoas e pessoas governando sobre a terra. Esse é o projeto de Deus. Pessoas redimidas, pessoas com uma nova mente. Pessoas com um estilo de vida que não é desse mundo. Ser empresário evangélico não é ir para a igreja e ter uma empresa. É trabalhar nos negócios com uma mentalidade que não é dessa terra. Uma empresa de Deus. Uma empresa evangélica. Sim, precisamos de empresas de Deus. Mas as empresas serão de Deus se aqueles que governam sobre ela estiverem debaixo do governo de Deus. Em todos os lugares, irmãos. Em todos os lugares, meus amados. Gente, isso é muito prático. Isso é muito vida. Mateus capítulo 28, verso 18, nós conhecemos, mencionamos aqui também hoje. Ide por todo mundo, pregando o Evangelho, não é? Batizando-os, ensinando tudo que vos tenho ensinado. Isso é legal. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho, esse é o nosso lema, nós temos que viver assim. Isso é não cumprir isso é pecado. Como falamos no início, é errar o alvo. Só que antes de Jesus falar, ide por todo mundo, sabe o que ele fala? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por que toda a autoridade foi dada no céu e na terra? Porque ele já tinha autoridade no céu, ele veio de lá. Não é? O reino de Deus... O trono de Deus não está nos céus, os céus não são do Senhor, Jesus não é um com Deus, então ele já tem toda a autoridade nos céus. E por que no início ele não diz, assim que ele foi batizado com João Batista, ele não fala, toda a autoridade me foi dada na terra. Ele só fala depois que ele ressuscita e diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Porque para que ele tivesse autoridade sobre a terra, ele precisaria ser submisso àquele que estava sobre o céu. A obediência dele deu autoridade sobre a terra. O que nos dá autoridade sobre a terra? Obediência. Obrigado.
Então ele fala que depois, parafraseando, né? Interpretando, depois que ele obedeceu até a última instância, ele recebe toda a autoridade sobre a terra. É a mesma coisa, porque logo de seguida ele fala: ide por todo mundo, fazendo discípulos em todas as nações, batizando-os, ensinando tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Então ele se submete até a última instância, e ele chama pessoas e ensina essas pessoas a se submeterem. E essas pessoas se submetem. E depois essas pessoas submissas ganham autoridade sobre a terra. E aí elas começam a reproduzir outros semelhantes a ela. Mas por que semelhantes a ela? Porque ela está semelhante ao Filho. Qual é o problema? O problema é quando eu quero reproduzir discípulos sem eu ser um discípulo. Aí dá errado. Porque é querer reproduzir uma coisa sem autoridade. E aí eu vou reproduzir todas as minhas mazelas. Então hoje nós estamos mais interessados em nos tornar discípulos do que fazer discípulos. Porque se nós observarmos tudo o que é necessário para sermos discípulos, naturalmente nós vamos fazer discípulos. Mas se nós prestarmos mais atenção em fazer discípulos, sem sermos discípulos, a gente vai reproduzir algumas coisas boas que nós temos, mas vamos reproduzir muitas coisas ruins que nós temos também. Então a nossa concentração deve ser: como é que eu faço para ser um discípulo? Como é que eu faço? O que a Bíblia diz sobre discípulos? Como é que é o estilo de vida de um discípulo? Como é que Jesus viveu? Como é que os apóstolos viveram? Eu preciso revirar isso e aplicar isso na minha vida. E isso vai me dar autoridade sobre a terra. O que me dá autoridade não é quão alto eu falo, mas o que me dá autoridade é o quão obediente eu sou. E aí, meus amados, o reino de Deus, ele começa a crescer sobre a terra. Deus começa a tomar a terra de volta para ele, através dos homens. E já parou para pensar na parábola que o reino de Deus é como um grão de mostarda? Que cresce e se torna uma grande árvore e que faz sombra. Não é? O que isso quer dizer? Quer dizer que o reino de Deus começou com Jesus lá em Jerusalém, há 2000 anos, bem pequenininho, com alguns discípulos. E aí esses discípulos foram sendo igual ao mestre, e foram ensinando outros a serem como o mestre. Isso foi se expandindo, se expandindo, se expandindo, e está se estendendo sobre toda a terra. E eu e você temos a oportunidade de fazermos parte desse avanço do reino de Deus sobre a terra. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que ser discípulos. Nós temos que viver debaixo do reino de Deus. Deus precisa dominar sobre a nossa vida. Deus precisa dominar sobre a nossa casa. Deus precisa dominar sobre o nosso comportamento. Deus precisa dominar sobre as nossas emoções. Deus precisa dominar sobre tudo. Deus precisa dominar sobre a segunda-feira de manhã. Lá em casa, Deus precisa dominar sobre o domingo à noite. Domingo à noite é o dia mais chato lá em casa. Por quê? Porque domingo à noite a gente não somos que nem vocês aqui tem o culto domingo à noite, então beleza. Lá o nosso culto é no sábado, à noite. Então domingo à noite não tem culto. E como a gente não assiste mais Faustão, domingo à noite é um dia muito chato. Então Deus tem que dominar sobre o domingo à noite lá em casa.
sobre a segunda-feira de manhã. E aí, meus amados, nós começamos a ver o reino de Deus. Porque o novo nascimento nos dá a capacidade de vermos o reino de Deus. Ver o reino de Deus é isso. Eu estou vendo a vontade de Deus sendo feita aqui. Eu estou vendo a vontade de Deus sendo feita no meu trabalho. Eu estou vendo a vontade de Deus sendo feita nos meus relacionamentos. Eu estou vendo a vontade de Deus prevalecendo sobre a minha vontade. E aí eu começo a não apenas ver, mas eu entro, ou seja, eu acesso essa realidade. Eu começo a viver em um ambiente. E aonde eu vou, eu estou carregando juntamente comigo esse ambiente. Vamos juntos, gente? O que Deus está fazendo? Deus está capacitando a sua igreja. Para quê? Para reinar. Para reinar. Só que o que nós não entendemos ainda é que os valores do reino de Deus são diferentes dos valores do reino deste mundo. Porque no reino de Deus, aquele que quiser ser o maior, vai ter que ser aquele que serve. Lembra dos irmãos Tiago e João? Senhor, nós queremos te fazer um pedido. No teu reino, nós queremos um sentar à tua direita e o outro sentar à sua esquerda. Eles estavam pensando assim: Jesus vai reinar como Davi, nós vamos sair debaixo da opressão de Roma, Israel será uma potência e nós vamos estar do lado do rei, dominando sobre todo mundo. E aí Jesus responde: bom, isso não cabe a mim, cabe ao Pai. Mas se vocês estiverem dispostos a passar pelo mesmo batismo que eu vou passar daqui a pouco, pode ser que isso aconteça. Então, quando nós estamos falando sobre reino de Deus, a nossa mente precisa mudar. Nós não podemos mais pensar como nós vemos nos filmes isso aí, onde nós vemos grandes imperadores, grandes dominadores. Nós precisamos pensar em pessoas que vão dar as suas vidas pelas outras. Nós precisamos pensar em pessoas que estão interessadas em lavar os pés umas das outras. E sabe o que vai nos custar? Tudo. Sabe por quê? Porque quando nós pensamos na parábola do jovem rico, o que acontece? Ele chega para Jesus e fala: mestre, que de bom eu posso fazer para ter a vida eterna? E aí começa um diálogo muito interessante. Mas algo que me chamou esses dias a atenção foi que diz o texto que Jesus olhou para aquele jovem e o amou. E por causa do amor que Jesus teve com aquele jovem, ele precisou falar algumas verdades para ele. A primeira verdade foi: bom, só tem um, que é o Pai, que está no céu. Mas, respondendo a tua pergunta, observe os mandamentos: não roube, não mate. E aí o jovem olha para ele: legal, eu tenho feito isso desde a minha juventude, né? Trazendo para nós, seria mais ou menos assim: Senhor, o que eu posso fazer de bom?
E aí, Jesus responderia assim, se fosse nos nossos dias, versão atualizadíssima: seja um evangélico, um bom evangélico. Não falte aos cultos, não falte às células. Seja membro, dê o dízimo. E faça tudo o que teu pastor te pedir. E aí nós, como bom evangélicos, levantaríamos as nossas mãos e falaríamos: mas eu já tenho feito isso faz muito tempo, que nem a Adna. Desde a minha infância eu faço isso tudo. Posso até dar aula, porque eu já faço tudo isso. Ah, ok. Quer ser perfeito? Então, vai. Vende tudo que tem, dá aos pobres, depois me siga. E a questão ali desse texto não é um voto de pobreza. Você pode ser rico, viu? A Bíblia não está ensinando voto de pobreza para ninguém. O problema não era aquele jovem ser rico, mas o problema era a riqueza dele ter um valor maior do que seguir ao Senhor. Porque a ênfase não é dar tudo aos pobres, o objetivo não é esse. O objetivo é aperfeiçoamento, discipulado, seguir a Jesus. Só que tinha um detalhe. Qual detalhe? As riquezas que atrapalhavam isso. Então seria necessário ele deixar de lado. E diz que ele, muito entristecido, se retira. Então nós estamos falando de um reino que é como um grão de mostarda, mas que está ganhando proporções e que vai se estender sobre toda a terra. Nós estamos falando sobre sermos discípulos de Jesus. Nós estamos falando sobre reinarmos juntamente com Ele, que será o Rei dos Reis. Por que Ele é o Rei dos Reis? Porque além dele existem outros reis. Só que Ele será o Rei dos Reis. Como no início, o homem reinando sobre a criação, mas Deus reinando sobre o homem. E já parou para pensar nos 24 anciãos que se prostram diante dele e jogam as suas coroas? Por que eles jogam coroas? Porque eles têm coroas. Na onde eles arrumaram essas coroas? Foi Deus que deu. É a mesma coroa do Salmo 8. E aí eles pegam o governo que Deus deu a eles e falam assim: Senhor, nós entregamos nos teus pés. Gente, é essa mensagem que o mundo precisa. É essa mensagem que vai alcançar as nações. É esse evangelho que precisa ser pregado a todas as nações para que venha o fim. Não é isso que Mateus 24 fala? E será pregado o evangelho do reino a todas as nações, então virá o fim. Qual o evangelho, gente? Como nós antecipamos o fim? Como nós atraímos o fim? Pregando o evangelho do reino. E como que nós vamos pregar o evangelho do reino? Vivendo o evangelho do reino. Se esse reino não nos alcançar, nós não vamos ter autoridade. Não adianta uma passagem de avião para qualquer lugar do mundo.
Não adianta boa intenção. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos, aqueles lá do Éden, aqueles que se relacionam com o Pai, aqueles que estão submissos ao Pai, aqueles que não têm nada com o curso deste mundo. Por isso que quando Jesus estava com os discípulos, ele disse: levantemos e vamos daqui, porque lá vem o príncipe deste mundo. Não tenho nada com ele. Então eu queria te abençoar nessa noite para que você veja, para que você experimente, para que o reino de Deus deixe de ser uma coisa que nós não sabemos o que é, e passe a ser uma realidade a qual nós vemos e vivemos. Que esse reino nos toque hoje. Que o domínio de Deus nos toque hoje. Que aquilo que ainda é valoroso para nós, mas que nos impede de seguirmos a Jesus, seja deixado hoje. Porque nós não queremos mais ser bons crentes. Nós queremos seguir Jesus até os confins da terra. Porque deixa eu te falar uma coisa que a minha esposa descobriu há mais de 10 anos. Ser crente medíocre é muito chato. Sabe o que é ser crente medíocre? Não se ofenda não. Medíocre é mediano, é quem está na média. Não é pejorativo. Aliás, é pejorativo, mas não é ofensivo. Irmãos, ou é quente, ou é frio, ou é tudo ou é nada. Ou a gente entrega tudo que tem e segue a Ele, ou Ele vai continuar nos amando, mas nós vamos deixá-lo. É isso mesmo. Repete alto e forte. Alto e forte. É isso mesmo, gente. Ou a gente deixa tudo e segue Ele, ou Ele vai continuar nos amando, mas nós vamos deixá-lo. Vai custar tudo. Tudo. Porque nós estamos falando de um reino que está vindo sobre a terra. Nós estamos falando da redenção de todas as coisas. Nós estamos falando do fim da injustiça, da violência, do mal. Nós estamos falando do fim dessas tragédias que nós vemos no noticiário e que não nos toca mais. Nós não estamos mais falando de sermos salvos, sentarmos na cadeira e sermos abençoados. E o resto que se exploda. Sabe, amados, Jesus curou a todos, se compadeceu de todos e amou a todos, da mesma forma que Ele amou o jovem rico. Mas há um momento em que Ele olha para nós e diz assim: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo.
Quem não for um comigo nas minhas aflições, não tem parte comigo. Ainda que seja alvo do meu amor, ainda que seja alvo da minha compaixão, ainda que seja digno de ser curado, de ser liberto, mas nós vamos precisar fazer uma escolha. E essa escolha é até onde nós queremos ir. Porque o Evangelho, ele propõe para nós uma cruz. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Já parou para pensar que Jesus fala para que nós tomemos a nossa cruz, não a cruz dele? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, você tem uma cruz. E a cruz do Senhor levou ele à morte. E a nossa cruz vai nos levar à morte. Mas se nós queremos experimentar o poder da ressurreição, esse é o único caminho. Nós estamos falando de reinarmos com Ele. Nós estamos falando do reino de Deus sobre toda a terra. Estamos falando de um povo que é chamado a ser reis e sacerdotes, aos quais no seu sacerdócio precisarão ser o templo, o altar e o sacrifício. Por isso que Paulo fala aos Romanos que nós devemos oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável. Isso fala do nosso sacerdócio. Isso fala da nossa morte. Isso fala de abandonarmos as coisas deste mundo. Isso fala de deixarmos tudo que nos impede de vivermos debaixo desse reino. Vamos ficar de pé, gente, vamos orar. Alguns anos atrás, o Senhor falou algumas vezes comigo sobre ser um missionário. Eu era um recém-convertido, com aquele coração que eu te contei, que eu estava disposto a tudo. E aí um dia o Senhor falou sobre um estilo de vida missionária comigo. E falou sobre ir a lugares. Sabe por que nós precisamos ir a lugares? Porque nós precisamos pregar o Evangelho. E nós vamos a lugares pregar o Evangelho por dois motivos. Um dos motivos é porque não existe uma atuação da igreja ali. Como a nossa amada irmã falou aqui dos povos não alcançados. Então, nós pegamos uma lista aqui com vários povos não alcançados. E a igreja precisa ir ali, levar a boa nova do reino de Deus. Mas nós também vamos a lugares
onde existe a presença da igreja. E sabe por que nós vamos em lugares onde existe a presença da igreja? Para falar para a igreja que a igreja precisa viver o reino de Deus. Por que nós estamos olhando para a Europa, se foi a Europa que nos evangelizou? Por que nós estamos olhando para um lugar da onde vieram grandes avivamentos? Porque o evangelho do reino de Deus precisa chegar naquele lugar mais uma vez. E quando nós estávamos orando aqui e começamos a mencionar povos, e eu creio que o Espírito Santo começou a trazer a cada um de nós um determinado povo para que nós pudéssemos interceder. E a primeiro momento era uma lista de povos não alcançados. Aconteceu algo curioso comigo. Sabe qual foi o povo não alcançado que Deus colocou no meu coração? A igreja evangélica. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos Jesus em Israel, ele começa o seu ministério pregando as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a estatística traz um número muito grande sobre a igreja evangélica. Mas desse número que a estatística nos traz, quantos de fato nasceram de novo? Quantos de fato estão vendo o reino de Deus? E quantos estão vivendo a realidade do reino de Deus? Então, nos nossos dias, ser evangélico vai ser sinônimo de ser um jovem rico. Não é mais suficiente. Nós vamos precisar deixar de ser evangélicos e nos tornarmos discípulos. Amém, 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 Jesus. Verdade. Sabe, com tudo isso que eu estou falando hoje, eu gostaria só de uma coisa. Talvez você não vai para nação nenhuma, não vai para lugar nenhum. Talvez você vai viver aqui o resto da sua vida. Mas eu gostaria que você fosse na esquina da tua casa. E na esquina da tua casa você estivesse debaixo do reino de Deus. Que você fosse ao seu trabalho, que você já está lá há 10 anos. Mas que agora você fosse de uma forma diferente. Que você enxergasse as coisas de uma forma diferente. Por isso, Pai, nós oramos nessa noite pelo Evangelho do Reino de Deus. Nós te pedimos, Pai, que o reino de Deus deixe de ser simplesmente vãs repetições nos nossos lábios, canções que nós repetimos, mas não vivemos. Mas, Pai, eu oro hoje para que o Teu Espírito venha sobre nós. Eu oro para que haja um despertamento hoje, de dentro para fora. Pai, que o reino de Deus se manifeste dentro de nós hoje. Esse reino que virá sobre toda a terra,
mas que hoje Ele se manifeste dentro de nós. Que Ele seja impactante. Que Ele nos leve a dores de parto. Libera dores de parto sobre nós hoje. Libera dores de parto hoje. Um reino inabalável. Um reino inabalável. Abra os nossos olhos. Abra os nossos ouvidos. Toca-nos, Espírito, com uma revelação hoje. Toca-nos com poder hoje. O poder do reino de Deus. O poder do reino de Deus. Libera poder sobre nós hoje, Deus. Libera poder sobre nós hoje. Libera autoridade. Libera novo nascimento. Arrependimento. Transformação. Disposição, coragem, que a unção hoje despedace o jugo, que haja libertação hoje, que o cativo seja livre, que o enfermo seja curado, que o triste se alegre. Toca-nos, fala-nos. Vem com violência sobre nós. Vem com poder sobre nós. É o teu reino, Deus. É o teu governo. Sinais, evidências, batismo. Chamamos o poder do reino de Deus agora. Invocamos aquilo que Cristo conquistou. reunião não me satisfaz mais. Uma união não me satisfaz mais. Ficar sentado no banco não me satisfaz mais. Vir apenas ouvir a palavra do pastor não me satisfaz mais. Participar apenas dos congressos não me satisfaz mais. Participar apenas das conferências não me satisfaz mais. Eu não quero mais me envolver com aquilo que eu posso fazer por Ele, mas eu quero me envolver com Ele.
Eu quero me envolver com o Rei. Eu quero me envolver com Yeshua, o meu amado. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Eu só quero o Senhor dentro de mim. Eu não quero mais me envolver com aquilo que eu posso fazer pelo Senhor, mas eu quero ser quem o Senhor me chamou para ser. E a consequência disso é que cada ação que eu fizer, cada palavra que eu falar, cada momento que eu agir, será com o poder do Senhor, será com a graça do Senhor, será com a sabedoria do Senhor. Ah, meus queridos, há alguns anos atrás eu amava vir para o culto. Eu amava vir sentar, assistir, amava fazer o louvor, eu era ministra de louvor, eu amava fazer tudo isso. Mas chegou uma hora que nada disso me satisfez mais. E eu falei assim: Senhor, eu sempre escutei que existe mais do Senhor. Eu sempre escutei que o Senhor é um Deus grande. Mas se o Senhor for só culto, se o Senhor for só louvor, se o Senhor for só ministração, se o Senhor for só vir para a escola bíblica dominical e responder as perguntas, eu não quero mais. Porque eu percebi uma coisa, que eu sabia todo o rito religioso, mas eu não conhecia o Deus do Evangelho. Eu não conhecia o Deus do reino verdadeiro. Então, se você se identificou comigo, eu estou falando para quem se identificou comigo. Hoje o Pai te está dando uma oportunidade para você conhecer o Deus do reino, para você começar a se relacionar com o Pai. Nem que para isso você tenha que parar de fazer tudo e sair da plataforma, sair daquela fama, aquela pessoa que faz tudo, porque eu era uma faz tudo e eu deixei de ser um faz tudo pelo Senhor, para eu poder desfrutar da presença do Pai.